momento, né, de nós ouvirmos a palavra de Deus. Sei que Deus ele tem uma palavra revelada para o meu e para o teu coração. Aleluia. Eu quero que você olhe para esse irmão que está aí do seu lado. Fala para ele assim: meu irmão, não me incomode, porque agora eu vou me saciar com maná que desce do céu para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Quero convidar Pastor Adão, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Adão, amigo que Deus colocou aí na caminhada. Deus ele não me deu um contador nem um advogado, ele me deu um pastor. Toda hora que eu entro no escritório dele lá, eu sempre vou estar conversando com o pastor. Sempre está ali aconselhando, que Deus continue abençoando ricamente a vida do pastor Adão, do ministério, em nome de Jesus. Amém? Convido você a estender as suas mãos aqui para frente. Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pai, diante, ó Pai, a tua presença, ó Pai. Coloca, ó Pai, a vida, ó Pai, do teu servo, ó Pai. Servo esse, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, escolheu, ó Pai, para nessa noite, ó Pai, ser o porta-voz do Senhor aqui nesse lugar. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, usa, ó Pai, o teu filho, ó Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. E a igreja diz: vamos receber o servo do Senhor nas palmas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, o Senhor possa nos abençoar na noite desse dia. Amém. Irmão, fico muito feliz. Obrigado, querido. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Já tivemos aqui ano passado, juntamente com as irmãs heroínas da fé, assistindo. E hoje nós estamos de volta, conhecendo os pastores, conhecendo o pai, o irmão, conhecendo não. Ele sempre fala que o pai dele vai lá. Foi uma honra. Tá novo, né? Tá novo, tá melhor que nós. O Senhor possa abençoar essa noite. Me sinto muito honrado. Estou aqui com as irmãs. Estou aqui com a minha mãe. Quem não conhece minha mãe, levanta de mãe. Vai para trás. Vai lá, vem lá. Essa bênção ali, ó, 85 anos. A Eva, minha irmã, as irmãs aqui. Mais nova que ele. Bobagem com um pedaço da igreja nossa ali do Adorado. E eu me sinto muito satisfeito de estar aqui hoje nesse terceiro dia, porque sou na quinta, eu moro aqui do lado, então você que está ouvindo desde quinta-feira. A minha esposa, minha esposa, levanta a mão aí. Quem não conhece? A minha esposa que sempre está aqui com os irmãos, ela é uma mulher de oração. Irmão, a Bíblia fala que ganha uma esposa, ganha um grande tesouro. Quando você ganha uma grande esposa, quando você ganha um grande esposo, eu tenho uma grande esposa, uma mulher de oração, uma mulher que não mede esforços, que a gente conhece. Quem conhece a minha esposa sou eu, quem me conhece é ela. E uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma grande mãe, uma grande companheira. E sem perda de tempo, quando me passou o tema desse 5º aniversário, e o tema é qual? Isso, é chegada a hora. Só que esse tema é amplo. Eu não sei quem escolheu, se foi o pastor Cláudio, o ministério. Mas quando a gente diz é chegada a hora, vem várias coisas na cabeça, pastor. É chegada a hora da minha vitória. Aleluia. É chegada a hora de Jesus estar voltando. O arrebatamento que está aí. Mas quando eu recebi esse tema, é chegado a hora, que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração, é chegado a hora da colheita. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu vou ler um texto aqui para você sentar no seu lugar logo após. Abre comigo com a Bíblia, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Se o irmão até quiser tirar
tirar? Não tem problema não, pode tirar o fundo. Eu prefiro sem fundo para não. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 7. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Todos encontraram? Gálatas 6, 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Irmão, isso é só esse texto, mas me veio um outro texto na mente aqui agora, que tem a ver um pouco com isso. Vamos abrir a Bíblia também, vamos repetir esse para você ficar bem gravado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Abra com a Bíblia em Gênesis, vamos ler mais um texto ali. Gênesis capítulo de número 8. Eu acho que é o verso 22. Gênesis capítulo de número 8. Isso, verso 22. Porque nós acabamos de ler sobre semear. E Gênesis 8, 22, vocês encontraram? Amém. Diz assim a palavra: enquanto a terra durar, semente e cega, ou seja, semente e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não Cessarão. enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Feche teus olhos só mais um minutinho, não desfazendo a oração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença a nossa vida, e que o Senhor possa, através do Espírito Santo, que é aquele que tem o controle e faz com que nós lembremos de todas as coisas, que tudo possa estar na direção e no controle do Espírito Santo, meu Pai. Que este povo que entrou aqui nesta noite, eu sei que o Senhor jamais despede um povo de mão vazia. E quando nós falamos despedir, não é somente, ó Deus, entregando alguma coisa, mas alertando de algo que o Senhor quer que nós ficamos sabendo nessa noite. Nos abençoa e que toda a honra seja dada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, meus queridos. Pode aplaudir o nome do Senhor. Irmãos, não se preocupe, não vou ser cansativo, não gosto de ser cansativo. Geralmente eu demoro uns 20, 30 minutos no máximo, então eu não sei se o horário é 9, como é que é? 9h30? É, talvez tu não chegue lá, porque lá na igreja, eles sabem, eu não passo de meia hora às vezes, porque não é de muito falar, mas eu acho que a palavra ela tem que ter um objetivo. Ela alcançou o objetivo, tudo na nossa vida tem que ter um objetivo. A partir do momento que aquele objetivo foi alcançado, eu acho que não precisa de mais nada. E nós lemos em Gênesis, nós lemos em Gálatas, Paulo nos falando que não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente isso ele vai colher. Você já deve ter visto falar, outros pastores, tenho certeza que vocês são bastante tempo de crente, pregações se repetem, palavras se parecem, e outros pregadores até vêm falar isso. Se eu plantei banana, eu vou colher banana. É lógico, isso é o lógico da coisa. Não tem como eu plantar alguma coisa e colher coisa diferente. Mas o Senhor está querendo nos mostrar que nós somos regidos por leis. Se você abrir a tua Bíblia em Isaías capítulo 10, você vai ver assim: ai daqueles que decretam leis injustas. Eu sou advogado, além de pastor, eu mexo com lei todos os dias, e eu sei aonde que a lei pode ser aplicada para poder deixar alguém, tirar alguém de alguma situação ou não, porque a lei, ela é o aio para o homem, para a mulher, para o ser humano. Se não tiver lei, nós perdemos o controle. O ser humano
O ser humano, ele vai para caminhos diferentes quando não existe uma lei que fala com ele: não pise na grama. E muitas vezes tem uma grama, tem uma placa: não pise na grama, e você às vezes vê aquele caminho. Você vê o cimento em volta, aqui é só grama com uma placa, e você ainda vê um trilho. E não foi um trilho que cachorro animal passou, não. É um trilho grosso. Você vê que o homem passou ali porque ficou com preguiça de passar por lá, e ele atingiu justamente a grama, aonde estava escrito: não pise na grama. E não é diferente com a palavra do Senhor. Não é diferente com Deus. Deus sempre alertou Israel de várias coisas, quando Deus falava: não é por esse caminho, o caminho tem que ser assim. E eu fiz questão de ler Gênesis, porque lá fala que enquanto houver terra, semente e cega, noite e dia, frio e calor, inverno e verão vão acontecer. Mas nessa sequência ele colocou semente e cega. Você vai plantar e você vai colher. Não deixando de depois falar sobre o dia e a noite, o inverno e o verão. Nós estamos aqui, ó. O culto aqui começa às 7 horas. De noite. Então, se a noite e dia foi preparado, pastor, se aqui tivesse luz, se o culto fosse de dia, não ia precisar dessa luz aqui. No máximo, talvez o microfone e a aparelhagem. Não ia precisar de luz. Estou de dia. Mas a Bíblia fala que tem dia e noite. Escolhemos fazer o culto à noite, então foi feita a preparação. Colocou-se luz para quando chegar aqui, nós não ficarmos no escuro. Ou se a luz acabar de repente ali fora, nós vamos passar dificuldade. Se der uma explosão e acabar ali, vocês, como é que nós vamos fazer? Às vezes alguns colocam aquelas lâmpadas que é ao contrário, mas o certo é o que eu quero dizer: nós nos preparamos para o dia e para a noite. Nós nos preparamos para o inverno e para o verão. Colocou-se ventilador, porque o tempo, às vezes, hoje está um pouco calor, não está tão frio. Se não colocar ventilador, ninguém consegue ficar aqui dentro. Ou se fosse o contrário, se estivéssemos hoje num ambiente muito frio. Quem trabalha, às vezes, naquelas câmeras frias, às vezes pessoas trabalham, não entra lá sem uma preparação. Ou seja, nós temos que estar preparados para a situação se nós enfrentarmos. Se estivermos de dia é de uma maneira, se estivermos de noite é de outra maneira, se estivermos no inverno é uma maneira. É isso que o Senhor quis dizer. A plantação e a colheita é a mesma coisa. Você só pode escolher o que você vai plantar. O que você vai colher, você não pode escolher o que vai colher, porque você já plantou. E aquilo que nós plantamos, a Bíblia fala: certamente o homem colherá. E nós temos visto. E quando eu falo nós, igreja do Senhor, porque eu gosto de pregar para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor às vezes ela costuma por achar que é igreja e começa a sair do prumo. Deus, quando bradou do céu, ele bradou: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Não é só porque nós estamos dentro da igreja que nós já estamos livres de sermos, talvez, visitados pela mão forte e poderosa do Senhor, não. Eu posso ter 10 anos de cristão. Se a minha vida não estiver correspondendo conforme Deus quer, Deus vai cobrar de mim severamente. Deus não vai me poupar. É o pastor Adão está me pregando. Não, pastor Adão, eu vou. Deus não tem. O homem faz vista grossa. Às vezes o homem dá um jeito, mas Deus não. Ele disse em Gálatas que certamente aquilo que nós plantarmos, e isso nós vamos colher, querendo ou não querendo. Essa igreja está completando 5 anos. Oxalá que Deus faça que completa mais e surja só bênção aqui de dentro. Mas nós sabemos que não vai ser assim. A nossa natureza, ela é um pouco má. A nossa natureza, às vezes, ela sai para onde não devia. A irmãzinha loirinha que cantou, como é que você chama? Isadora? Você cantou aqui, eu estava prestando atenção e você falou assim: olha, eles vão saber que vocês têm um Deus. Tem uma frase, eu acho que é a segunda música que você cantou. Não é assim? Você lembra o refrão como é que é?
aqui que fala: vou saber que eu sou, que você tem dono. Tem um pedacinho que fala assim: olha, você tem dono. Você cantou, eu vi você cantando, e aquele pedaço me chamou atenção. Eles vão saber que você tem dono. E você tem dono, eu tenho dono. O maior erro de Faraó foi pensar que o povo de Deus não tinha dono. Plantou errado. Escolhas. E não é porque é Faraó. Tinha um Faraó de coração, que quando José interpretou o sonho dele, ele poderia ter falado assim: muito obrigado, a sua missão já foi feita, você veio cá e interpretou meu sonho, eu estava com o coração aflito, ninguém conseguia, você hebreu interpretou com o coração leve, pode voltar de novo lá para sua cela, para a cadeia, eu vou preparar como você me disse. Você não falou comigo? Escolhe um homem que vai. Mas não, o Faraó não fez isso, até porque Deus estava no controle, eu sei, mas muitas vezes Deus no controle, a pessoa ainda tem um coração duro, um coração que ela planta coisas más. Faraó juntou a comitiva e falou assim: quem a não ser esse homem que tem o Espírito de Deus, que Deus revelou para ele, pode ser melhor. Ei, você, a partir de hoje, você será governador do Egito. Como o Faraó faz assim, e depois ele morre, passa o tempo, outro Faraó reinou, e sabe o que ele fez agora? Ouvindo maus conselhos, esse povo está crescendo, vão acabar, vão prender esse povo está crescendo, esse povo vai dar para nós problema. Só que ele pensou mais, pastor. Uma lei diabólica, uma plantação errada de Faraó. Ele falou assim: olha, a alegria de uma mulher quando ela fica grávida é de saber o que vai nascer, não é? Toda mulher que fica grávida fica alegre, mas ali era o contrário, não tinha mais alegria. Foi dada uma lei: se nascesse homem, matava, se nascesse mulher, deixava viver. Quem queria engravidar naquela época? Porque um Faraó plantando errado, achando que o povo de Deus não tinha dono, irmãzinha, mas ele esqueceu que nós temos um dono, e o nosso dono chama Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, e a sua Machira. A ele toda honra, a ele toda glória. Pode aplaudir o nome dele, mas pode que ele merece toda honra e toda glória. Ele pensou errado. Esse povo não tem dono, não, vou matar os homens, sem dó, sem piedade. Mas Deus não age na hora. Deus tem um momento de chegar. Às vezes nós falamos: Senhor, o Senhor não está ouvindo minha luta, não. Às vezes nós falamos: Senhor, o Senhor não está ouvindo que a porta fechou, não. Ele está, mas ele tem a hora de chegar. A mãe dele, achando que é muita coisa, Maria, falou assim: ei, acabou o vinho, você não vai, não. Ele nem chamou de mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Eu sei a hora que eu entro e a hora que eu saio. E tudo que eu faço não é para agradar a mulher, tudo que eu faço é para agradar o Pai, porque eu vim em nome do Pai, e tudo que eu falo pelo Pai. E esse Faraó esqueceu que o povo de Deus tinha um pai, matou todas as crianças, matou todos os homens, mas pagou caro por essa plantação errada. Deus não entrou naquele momento. Deus deixou que as mulheres sofressem tendo crianças masculinas e morrendo. Deus permitiu tal situação, mas Deus mandou uma praga. Deus mandou 2, Deus mandou 5, Deus mandou 9, e na 10ª praga, Faraó pagou na mesma moeda. Deus matou todos os primogênitos de todas as nações. Ali Deus matou. Deus tirou o primogênito da empregada, Deus tirou o primogênito do vizinho, mas Deus tirou o primogênito de Faraó. Quando o anjo passou por cima e não viu o sinal do sangue, porque a ordem foi dada: mata o cordeiro, come o cordeiro, porque hoje mesmo vocês vão sair dessa nação. Mas mata o cordeiro, pega o sangue, passa sobre um braz, e quando o anjo vier e não ver o sangue, ele vai matar todo o primogênito. E Faraó pagou na mesma moeda. O seu primogênito, o seu filho, morreu como muito macho ali dos israelitas. Nós temos dono. E quando temos um dono, nós temos que obedecer ao nosso Senhor, porque Ele não é só dono, Ele é o nosso Senhor.
mandado lá no arraial dos filisteus somente para levar comida para os seus irmãos. Só comida, porque ele era o mais indigno, menininho pequeno, ninguém dava nada, mas os seus irmãos fazia parte do exército de Israel, e grande coisa era fazer parte do exército de Israel. Irmão, não é somente fazer parte do exército, você tem que ser corajoso. Seja forte e corajoso, porque a prova pode vir na sua casa a qualquer momento, a luta pode vir a qualquer momento. Tem que ser forte e corajoso no Senhor. Davi não fazia parte do exército de Israel, mas ele chega lá e quando a primeira coisa quando ele chega lá e ele depara é com um gigante insultando: não tem homem não. Davi olhou: o que é isso? Quieto, meu irmão, quieto, nós estamos em batalha. Eu sei, eu vim aqui atrás, eu sei disso, vocês não treinaram. O pai fala que vocês vêm todo dia aqui junto com o Saul para treinar. Olha lá, e vem um homem, olha o tamanho daquele homem, meu irmão. Você está vendo? Não, Davi, fica quieto. Não, olha, não tem problema, vocês estão treinados para isso. Davi quieto: não vou quietar não. Quem é esse circunciso que faz isso? Irmão, não tem problema que o nosso Deus não derrota. Não tem problema que Deus não joga por fora. Só tem problema com os fracos. Deus chamou Gideão e falou: Gideão, separa o povo, 32 mil. Manda os medrosos sair. Quantos saíram? 22 mil. Tinha muito, 32, mas agora sai 22 medrosos. Só fica 10 mil. Estar numa igreja não é suficiente. Eu tenho que plantar o certo para colher o que é certo. Porque o tema foi vocês que escolheram, não foi eu não. Vocês falaram que a hora é chegada e está chegando a hora da colheita. Está chegando a hora. Davi entra ali, Davi, eu vou. Vai não, eu vou, irmão, vai não, vou, eu vou. Irmão, você tem, eu vou. E ele foi. Ele foi porque ele falou assim para o gigante: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou vindo com a minha força, não. Ainda que eu matei o leão e meus irmãos acham que é mentira, é colotas. Eu matei o urso e meu irmão acha que é só coisinha minha, mas eu matei o urso e o leão, não se confia não. Eu vou. E ele foi, ele matou, porque não é o fogo que eu quero dar. Eu quero te mostrar Jonathan, como é que Jonathan plantou certo. Ele matou, e quando ele mata, Jonathan fica assim, abismado. Jonathan fica encantado com Davi, porque a obrigação ali, irmãos, a Bíblia fala: quanto mais acordado, mais vai ser cobrado. Tem gente que é pastor, miúda pastor, miúda presbítero, mas esquece que a cobrança vai vir. E quando a cobrança vir, Saul era rei, Saul tinha mulheres, Saul tinha gado, Saul tinha cerco, mas quando o problema de quase 3 metros bateu, ele não quis enfrentar não. Ele fugiu do problema, ele transferiu responsabilidade. Aqui ó, quem lá enfrentar vai pagar imposto não, viu? Ninguém apareceu. Alguém? Vou aumentar a oferta. Quem enfrentar o problema não vai pagar imposto e vai casar com a minha filha. O imposto é correto. Ninguém apareceu, porque ele sabia que estava sobre ele a responsabilidade agora de cuidar do reino de Israel. Se ninguém fosse, ele tinha que ir. E ele deu graças a Deus quando surgiu aquele menininho que ele disposto a armadura da vida, não consigo nem andar. Ele deu graças a Deus porque o problema foi tirado das costas dele. Muitas vezes o problema é tirado das nossas costas, jogado nas costas de alguém. Nós damos graças a Deus, mas não, Deus vai nos julgar quando nós formos omissos também. Seja forte e corajoso. O Senhor teu Deus é contigo por onde andares, mas plante a semente certa para colher na hora certa. Jonathan ficou encantado. Jonathan sabia que o seu pai ia perder o reino. Jonathan estava vendo tudo isso. Jonathan não era bobo não, ele sabia que ele era o sucessor, mas ele sabia que ele também não reinaria. Ele sabia, Davi, Deus é contigo. Todas as guerras que nós estamos tendo por causa de você, é de você. Aí ele chama Davi. Vem cá, irmãozinho, pode vir cá rapidinho. Ele chama Davi. Olha o que Jonathan faz com Davi. Jonathan faz isso aqui com Davi, ó. Pega aqui. Promete hoje em nome do
Se eu morrer, você cuida da minha família. Mas se você morrer, eu cuido da sua família. A Davi falou assim: não, ele disse: não. Jura em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu morrer, você cuida da minha família. Mas se você morrer, eu cuido da sua família. E Davi falou assim: está feito. Jonathan sabia que o reinado era do seu pai, ele era o sucessor, mas ele não foi. Ele tinha a visão que Deus ia usar Davi, e ele já estava se preparando, ele já estava plantando a semente certa para colher na hora certa. Aconteceu, porque quando Deus fala, Deus faz. Pode passar 1 mês, 2 meses, Deus está tocando no sangue da senhora, né? Deus me mostra Deus tocando no sangue da senhora, do alto até as pernas. Mas ele está tocando, tirando, porque tinha enfermidade dentro do sangue. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus limpa o teu sangue de alto a baixo. Jonathan, está feito. Jonathan e Saul morre. Precisava de fazer Mefibosete cai do colo da ama, quebra as penas que a carruagem passa por cima. E os aleijados e os coxos naquela época não tinham valor nenhum. Aquele menino é mandado lá para Lodebar. A Bíblia fala que é terra do desprezo, terra do esquecimento. O menino que era filho de Jonathan, neto de Saul, agora coxo das penas, não tinha culpa de nada aquele menino. Mas olha o que uma semente bem plantada fala na vida dos seus. 20 anos tinham se passado. Não era mais Mefibosete, aquele menininho quando caiu do colo, não. Já era um rapazão. Porque Deus é o Deus justo. Deus, quando toma aqui para dar para alguém, se ele vê que alguém ele tinha, Deus vai lembrar. Deus vai lembrar. Você lembra da história de Esther? Deus não deixou o rei dormir. Enquanto ele não mostrou, o que fizeram? Para Mardoqueu, que descobriu, fizeram nada para ele, não. Deus lembra. Talvez nós já esquecemos, mas passa 1 ano, passa 2 anos. Deus não esquece, Deus vai cutucar na hora certa. Davi, 20 anos quase depois, por que Davi foi pensar nisso? Davi um dia estava lá assim, né? Eu fiz algo com Jonathan. Ei! Existe alguém aí da família de Saul, de Jonathan, para que eu possa abençoar? Está vendo como é que Deus clareia a mente? A nossa vida é tão agitada, nem parece que o que a gente comeu hoje no café da manhã a gente não lembra mais não. Mas Deus sabe tudo dos seus pontos. Deus fez Davi do nada. Alguém vai e diz: tem um menino chamado Mefibosete. Está na casa de Maria lá em Lodebar. Está lá, tá. Vai, irmão. Nós estamos falando de 20 anos depois de reinar de Davi. Nós estamos falando de uma ordem do rei. Imagina as carruagens real chegando lá em Lodebar. Lodebar não era qualquer coisa. Lodebar, você conhece a história. Lodebar, pastor, é terra do desprezo. Ele vivia na casa de Maqui. Talvez com medo de Davi até descobrir ele lá e dar um problema. Agora de repente a carruagem real entrando dentro de Lodebar. Você consegue imaginar essa cena? O que você imagina quando você vê algum polícia, alguma coisa real chegando e alguém perguntando aí assim, ó: é aqui que moramos aqui? Sim. Imagina o Mefibosete ouvindo isso e tremendo: mas eu estou aqui, a carruagem real. Será que descobriram que eu sou neto de Saul, filho de Jonathan? O que o rei quer comigo? E a carruagem real chegando ali e perguntando: existe aqui um tal de Mefibosete? E ele fala: existe. Chama para mim. E você agora que lascou. Agora acabou. Mefibosete, o rei quer te ver. Eu vou, não agora, você toma agora. O que passava na cabeça do menino depois de 20 anos que estava escondido? Ele nem quis se apresentar.
plantamos bem, Deus nos justifica. Mas o plantio nosso tem que ser certo, na hora certa, com justiça, compra e paga. Se você deve, vai lá e paga. Não faça vista grossa perto do seu nível. Você deve alguém que está passando. Não faça, você é homem e mulher de Deus. Temos que ter caráter de Deus. É aniversário, mas é o que o Senhor está mandando eu falar. A plantação nessa noite vai ter que ser certa. Se ela não vinha certa até agora, daqui para agora você vai ter que plantar certo, porque Deus quer fazer você colher bons frutos. Imagina a carruagem voltando com Mefibosete, pastor. Imagina a cena. A carruagem voltando com Mefibosete. E se você ver o texto, a Bíblia fala que quando Mefibosete chega perto do rei, ele joga o teu rosto no chão de medo. Ele nem olha para o rei, ele põe o seu rosto assim. E Davi fala com ele assim: Mefibosete. Ele disse: sim, meu senhor. E Davi fala: olha para mim. E quando ele olha para Davi, ele era filho de quem? Eu imagino Davi conseguindo ver Jonathan e Mefibosete. Eu tenho a minha filha que está ali linda. Levanta a mão, filha, fique bem. Mas é filha. O Pedro, talvez você conheça o Pedro, tu falou: oh, é sua cara, porque o filho puxa o pai. Tem o DNA. Você é casado, irmão? Casado? Tem filho? Ele aqui? Ah lá. Não. Põe cabelo preto nele. Olha ali. Não, olha ali. Quando ele falou, não, olha ali. É ou não é? Olha lá a semelhança. Quantos anos, meu querido? Hã? 23? Seu pai é um grande nome de Deus. Pode ter orgulho. Olha a fisionomia. Eu imagino Mefibosete assim. E Davi, Mefibosete, quando ele faz assim, ó. Eu vejo Davi, recapitulando, Davi viu Jonathan nele, Davi talvez chorou, porque a Bíblia fala que Davi amou Jonathan, Jonathan amou Davi, não com esse amor carnal ou de outro, não, amor de irmão. A alma dos dois, a Bíblia fala que a alma entrelaçou. O homem pode amar o homem no Senhor, no sentido de confiar. Hoje está difícil, mas Davi amou Jonathan dessa maneira. E quando Mefibosete levanta o rosto, eu imagino Davi trazendo a memória Jonathan. Ele não perdoou, ele viu Jonathan ali, porque tinha característica, tinha DNA. E Davi, a Bíblia não fala, não sei que meio choro nem nada. Davi olha para Mefibosete e fala assim: Mefibosete, não vou te fazer mal. Pelo contrário, eu vim te restituir tudo que era seu de direito. E se você está assim é porque o Senhor quis, o Senhor tinha um propósito. Mas eu vou te restituir, Mefibosete. E vou te falar, você não voltará mais para o debate hoje, não. Você ficará aqui comigo. Você comerá na casa do rei. Você comerá da comida do rei. Você ficará para sempre aqui comigo agora, Mefibosete. E aqui você pode voltar. As terras do seu avô, estou dando, e você vai cuidar para ele. Você vai plantar, você vai tirar da colheita, vai passar para ele o lucro. Ele vai comer na minha mesa. Ele vai sentar na minha mesa. Ele vai ficar aqui porque ele faz parte da realeza. Você consegue entender quando diz você que cantou? Ei, nós temos o dono. Como é que é? Fala de novo. Se for preciso, eu entro nessa carne, logo que você tem dom. Tem? Pode aplaudir o Senhor com o coração, porque Ele entra na terra e Ele mostra para o mundo quando acha que nós estamos Senhor enganado. O Senhor corrige todos quanto Ele ama, mas Ele não deixou de ser o Senhor e meu dono. Ele é dono da igreja. Ele não abre mão da igreja. Obrigada, aleluia. Temos um dono. Temos a marca do Senhor no nosso DNA. Você não sai mais daqui hoje não, Mefibosete. Você não sai daqui mais não, Mefibosete.
Aleluia, Deus. Tu és escolhido de Deus. Aleluia, Deus. Tu és escolhido de Deus. Aquela irmãzinha de vermelho ali, ó. Você mexe com quem, minha querida? Você mesmo. Nada. Deus mostrava um livramento da sua vida. Deus mostrava algo, Deus mostrava algo caindo e atingindo você pelas costas. Ia ser, não falo fatal, mas poderia você ficar, talvez até paralítica. Deus está te dando um livramento. Fica atenta quando você tiver. A gente fica pensando que caindo algo sobre você, parecendo uma madeira grossa e grande. Amém? Eu pensava que até trabalhasse alguma coisa assim de qualquer. Então, na hora que você estiver assim, fica atento para não deixar Satanás armar um laço e querer fazer coisas maiores. Porque Deus tem um propósito grande. Deus tem propósito grande. Tem propósito desse negócio. Amém? Você crê? Em nome de Jesus? Amém. Receba a sua vitória da paz de Deus. Irmãos, não quero ser cansativo com os irmãos. Eu tenho certeza que deu para entender sobre a nosso plantio e a nossa colheita. Plante o certo. Nós somos tendenciosos, porque a Bíblia fala que enquanto tiver terra, enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor não buscar a sua igreja, vai haver semente e vai haver cega. Nós só vamos colher o que nós plantamos. Não tem como eu plantar confusão e querer paz na frente. Eu vou colher confusão. Mas plante a boa semente para que Deus dê livramento a você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, que Deus abençoe essa noite. Uma salva de palmas para Jesus. Esse homem, toda hora que eu olho para ele, eu vejo humildade. Sabe? Quando ele entra assim, um homem calmo, tranquilo, humilde. Não estou falando que ele é perfeito, porque não existe perfeito sobre a terra. Não existe. Falamos de Davi aqui agora. Errou feio. Matou um homem. Teve relação com a outra mulher que era do seu exército ali, mandou matar. Errou feio Davi. Errou. Mas não deixou de ser homem de Deus. Pagou caro. Pagou porque Deus falou que você fez em secreto, eu vou fazer perante todo Israel. E Deus fez. Você viu a bagunça da casa de Davi? Um irmão estuda o irmão, o outro irmão vai matar o outro irmão, uma bagunça. Mas ele não deixou de ser homem de Deus. Porque o Salmo 51 é repente. E eu vejo no pastor humildade. É o que o pastor tem que ter para que essa igreja faça 5, 10. Não temos muito tempo nessa terra, você sabe disso. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. Amém? E que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é poderoso. E como foi ministrado, se nós semear, nós vamos colher. Se nós semear, nós vamos colher. Em 2020, a semente ela foi lançada, plantada. E tem 5 anos, é o 5º ano que nós estamos aí colhendo. Aleluia! É o 5º ano que Deus Ele está aí, mais uma vez nos dando aí a oportunidade de colher. Aleluia! Mais uma primavera no jardim do Senhor. Mais um ano de existência desse ministério. E eu louvo a Deus. E não é fácil, irmãos, porque às vezes a pessoa chega e fala: nossa, que igreja maravilhosa, mas sempre tem a luta. Mas a luta, ela é compensada com a vitória. Aleluia! E a vitória, Deus Ele tem nos dado. A vitória maior é o Senhor nos manter de pé diante das lutas, diante das tempestades que sobrevêm sobre a nossa vida. Porque, como foi falado, nós temos que ser forte, mas também nós temos que ser corajoso. Porque às vezes você olha ali, uma pessoa é forte, mas se bater o pé, sai correndo, e você não
consegue nem ver. Nós temos que ser fortes, mas também temos que ser corajosos. É o momento de nós nos esforçar. É o momento de nós plantar na seara do Senhor. Tudo que você planta na seara do Senhor, você vai colher. Então, olha bem o que você está plantando. Olha bem a forma que você está fazendo a obra para o Senhor. Porque tudo que você está fazendo é uma plantação. Você está plantando e você vai colher, como foi ministrado aqui nessa noite. Amém? Deus seja louvado pela vida do pastor Adão, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a se colocar sobre os teus pés. Aleluias. Nós estamos já chegando ao término desse culto, mas nós não podemos sair daqui. O bolo ali é de isopor. Não é feito, não? Vai poder comer o bolo, irmão. Só Deus vai fiel, Aleluia. E se tem bolo, nós vamos cantar os parabéns, amém? Quero convidar aqui o pastor Léo para estar nos ajudando a cantar aqui os parabéns em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer a cada um dos irmãos, cada membro desse ministério, cada um que tem aí se esforçado para que essa obra venha continuar de pé. Vamos continuar juntos fazendo a obra do Senhor, porque eu sei que muito mais o Senhor Ele fará em nossa vida, amém? Aleluia. Quero convidar você em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos cantar os parabéns em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória, aleluia. Para todos sempre. Aleluia. O nosso Deus é bom, Ele é poderoso. Aleluia. E é Ele que tem nos mantido de pé. É Ele que tem nos concedido a oportunidade de estar aqui festejando esse 5º aniversário em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Nós já vamos estar finalizando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou cumprimentar Jesus. Amém? Quem está feliz aqui com Jesus nessa noite? Você está formado para festejar 5 anos de ministério, irmão. É Deus, isso aí é Deus. A presença dele aqui é real. Então adora-se comigo aqui essa noite, ó. Tira na boca. Todos os dias eu estou em tua
Deus abençoe a casa. Você tem palavra tremenda. Amém? Deus abençoe o pastor. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Quero só fazer uns agradecimentos para nós estarmos finalizando. Aleluia. Quero agradecer, louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Paulo. Mais o ministério, aliança com Deus, Deus abençoa em nome de Jesus. Está aqui juntamente com a sua caravana, pastor Eli, Deus abençoe em nome de Jesus, aleluia, que Deus venha estar aí, abençoando o ministério de vocês, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também, mais uma vez, pela vida do meu pai que está aqui, da minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, está aqui nessa noite juntamente conosco, festejando, e fico muito feliz em ter você aqui juntamente comigo, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, louvo a Deus pela vida do pastor Adão, o ministério ali em Filadélfia. Deus abençoa as irmãs que vêm aqui adorar juntamente conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Nós agora nós vamos agradecer amanhã. Vai voltar amanhã para adorar a Deus juntamente conosco, em nome de Jesus, se o Senhor assim nos permitir. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo. Deus me concedeu esse privilégio, colocou aí no meu caminho esse amigo, para o presbítero Luciano. Deus abençoa ricamente a sua vida, em nome de Jesus, a sua família. Deus abençoa em nome de Jesus, amém? Louvo a Deus também pela vida do missionário velho. Ele está aqui filmando, mas não pegou o irmão levando o bolo embora, Ele não pegou, não está bem na filmagem, deixou o bolo embora e não conseguiu filmar quem levou o bolo. Eu olhei para ele estava filmando, estava olhando para cá, então esse bolo está aqui debaixo. Amém? Deus abençoa a sua esposa também, Deus abençoe em nome de Jesus. Você que o nosso irmão está aqui nos visitando, Deus abençoa ricamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos estar finalizando em nome de Jesus o culto do Senhor nessa noite. Em nome do Senhor, saindo, você vai estar ali recebendo ali um pedaço de bolo, em nome de Jesus. O irmão falou para vocês, o irmão ficar sentado, ele vai estar aí entregando aí para vocês um pedaço de bolo em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas vamos estar fazendo a oração da fé em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo o Senhor por esse culto. Amanhã tem mais, amém? Você que pode, venha adorar a Deus juntamente conosco em nome de Jesus, amém? Aleluia. Coloque a mão aí sobre o teu coração. Vamos estar fazendo esta oração final em nome de Jesus, agradecendo o Senhor por esse terceiro dia de festividade, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, ó Pai, nós louvamos, ó Pai, nós exaltamos, ó Pai, o nome santo do Senhor, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, o Senhor, ó Pai, ó Deus, por esse terceiro dia, ó Pai, ó Deus querido, desta festividade, ó Pai. Ó Deus querido, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ó Deus querido, guardar, ó Pai, nosso coração, ó Pai. Ó Deus querido, a palavra do Senhor que foi ministrada aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus querido, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ó Deus querido, entender, ó Pai, ó Deus querido, que nós, ó Pai, ó Deus querido, devemos plantar, ó Pai, ó Deus, na tua obra, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, colher, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, para a nossa vida. Pai, ó Deus querido, nesse momento, ó Pai, ó Deus, nós vamos despedir, ó Pai, uns dos outros, ó Pai, mas eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha levar, ó Pai, os meus filhos em paz, ó Pai, ó Deus querido, não nos deixe, ó Pai, despedir da tua presença, ó Pai, que a tua presença, Senhor, sempre venha a ser real sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Coloca a mão em sinal de receber, e o grande amor de Deus Pai, que as doce e rica consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém.
Aleluia. Pode ficar aí sentados, irmãos. Vai estar aí dando para vocês aí um pedacinho de bolo em nome de Jesus.